bem-vindos à nossa conversa de hoje. O foco é a situação ambiental bem complexa de Cubatão, lá em São Paulo. Uma cidade que ficou muito conhecida, né? Pela alcunha de Vale da Morte. Um nome pesado. Mas que também, olha, é um caso super interessante de transformação e de uma tentativa de recuperação, que, aliás, ainda está acontecendo. Para explorar isso, a gente tem aqui fontes bem variadas. Tem um artigo acadêmico da Amélia Luísa Damiani, que olha para a relação histórica, social com o ambiente local. Tem também um estudo científico do Amorim e Castilho, que usou bioindicadores, uns bichinhos, para ver a qualidade da água do rio Perequê. E mais, uma pesquisa do Mendonça e colegas sobre como a floresta reagiu à poluição. E um relatório do Pompeia e equipe sobre um projeto bem diferente, de recuperação usando semeadura por avião. Então a nossa ideia aqui é mergulhar nisso tudo para entender melhor essa ligação, sabe? Entre indústria pesada, sociedade e meio ambiente em Cubatão. A gente quer ver os impactos, como os ecossistemas responderam e o que está sendo feito para recuperar. Vamos desvendar isso juntos. Vamos começar então com essa visão mais histórica e social do artigo da Damiani. A ideia principal, parece, é que a natureza lá em Cubatão não é pura, né? Mas sim moldada pela história humana. O artigo até fala de uma perspectiva marxista. A natureza como meio de vida, mas também como algo que a atividade humana transforma. Faz sentido. Faz todo sentido. É fundamental a gente visualizar a mudança brutal que aconteceu. No começo do século XX, Cubatão era outra coisa. Era agrícola. Pensa em bananais, sabe? Pequenas indústrias tipo curtumes que usavam casca de mangue para fazer tanino. Uma vida muito ligada ao que a natureza local oferecia. Aí, a partir dos anos 50, tudo muda. Chega a refinaria Presidente Bernardes da Petrobras, depois o polo petroquímico, a Cosipa, que é a siderúrgica. De repente são, 23 grandes complexos industriais, estatais, multinacionais, nacionais, redesenhando completamente a paisagem, a vida das pessoas. E essa relação antiga com a natureza, imagino que fosse bem diferente. O artigo da Damiani até cita um escritor local, o Afonso Schmidt. Ele descrevia um misto de dependência e medo, né? O rio que subia, ameaçador, o vento que uivava na serra. E fala dessa vida conectada. Consumir palmito, peixe do rio, caça e o mangue, que era super importante para os mangueiros, né? Para vender casca, para lenha. Sim, era uma relação, digamos, mais direta. Embora, não necessariamente sempre pacífica com a natureza. Mas o ponto central que a Damiani traz é como o capitalismo industrial pegou essa relação e a transformou, intensificou a ideia da natureza como propriedade privada e concentrou essa propriedade. Antes tinha os sítios de banana, pequenas propriedades. Depois essas gigantes compraram áreas enormes, sabe? Aterraram manguezal, mudaram relevo para construir fábrica, oleoduto, estrada. A natureza virou basicamente um ativo econômico. Um valor de troca, usando a linguagem que a autora pega de Marx. Essa concentração de terra nas mãos das indústrias, imagino que criou uma situação social bem tensa, né? Tipo, cidades dentro da cidade, separadas. Exatamente. E as consequências sociais foram pesadas. O artigo mostra um êxodo rural gigante. A população rural, que era mais de 70% em 1940, despencou para menos de 1% em 1980. Isso foi um motor para o crescimento de favelas, de bairros operários sem estrutura nenhuma. A Vila Parisi é o grande exemplo, né? Exprimida ali em área de risco, do lado das fábricas. Gerou essa contradição enorme. Cubatão como um polo de emprego industrial, mas com moradia super precária, perigosa, para muita gente que trabalhava lá. E o custo ambiental dessa industrialização toda, que na época não tinha muita regra, foi altíssimo. Daí veio a fama de Vale da Morte, certo? Com certeza. A poluição chegou a níveis, absurdos. O ar ficou pesado, cheio de gás tóxico, de poeira das chaminés. Os rios, o estuário, recebiam tudo quanto é tipo de efluente industrial. Com muito metal pesado, mercúrio, chumbo, zinco, que vai acumulando, na cadeia alimentar. O solo também foi contaminado. Isso bateu forte na saúde das pessoas. Tinha estudo na época,
Relatos ligando a poluição a problema respiratório, até a mais casos de anomalia congênita. E, claro, o efeito visível, né, na vegetação da Serra do Mar. Encostas inteiras morrendo, virando aqueles paliteiros de árvore seca. E tem um ponto no artigo da Damiani que me chamou muito a atenção. A ideia de que a própria crise ambiental e as leis que vieram depois acabaram sendo usadas na briga pelo espaço na cidade. Como assim? Essa é uma análise, digamos, forte que a autora faz. Ela argumenta que as leis ambientais, tipo as que criaram as zonas estritamente industriais, as ZEI, e as UPs, que são, na prática, zoneamentos que dizem onde a indústria pesada pode ou não pode ficar. Essas leis teriam sido usadas como desculpa, entende? Para tirar comunidades inteiras, como aconteceu com a Vila Paris e Vila Elizabeth. A ideia, segundo essa leitura, é que a necessidade de proteger o ambiente ou a saúde das pessoas serviu de argumento para desocupar áreas. Áreas que, por acaso ou não, interessavam para a indústria crescer, ou para criar zonas de segurança em volta delas. E isso, claro, gerou muita briga, muita resistência dos moradores. Entendi. É uma visão que amarra a degradação ecológica com as disputas sociais, econômicas pelo território mesmo. Isso. A perda dos recursos naturais. Tipo, o peixe que aparecia doente, cego, a contaminação do mangue. Isso afetou direto quem vivia disso. Os pescadores, os mangueiros, eles perderam a autonomia, sabe? Porque a natureza que eles usavam estava degradada, ou eles não podiam mais acessar. Aí, muitas vezes, a única opção era virar empregado na indústria que estava causando problema. Um paradoxo. Nossa, essa perspectiva histórica e social da Damiani é bem impactante. Mostra a complexidade da coisa na terra, na sociedade. Mas e na água? Como essa pressão toda se refletiu ali? O estudo do Amorim e Castilho dá uma olhada científica nisso, né? No rio Perequê, eles usaram, como é mesmo? Macroinvertebrados bentônicos. Uns bichinhos do fundo do rio para medir a saúde dele. Isso mesmo, macroinvertebrados bentônicos. São aqueles organismos pequenos que vivem lá no fundo. Larva de inseto, crustáceo pequeno, minhoca aquática. Eles são ótimos bioindicadores, sabe por quê? Porque grupos diferentes reagem de forma diferente à poluição. Alguns são super sensíveis, qualquer coisinha na água eles somem. Outros não, são resistentes pra caramba, podem até aumentar em número se o ambiente está degradado. Então, se você olha para a comunidade que está ali, quem está presente, quem sumiu, quem está dominando, você tem um diagnóstico da saúde do rio. E olha, a própria CETESB já monitorava a área desde os anos 70, e os relatórios já apontavam problema de contaminação ali no Perequê. Não é novidade total. E o que foi que o Amorim e o Castilho encontraram especificamente nesse estudo de 2008, lá no Rio? Bom, eles coletaram amostras em 8 pontos diferentes do rio. Acharam 290 organismos, de 12 grupos principais que a gente chama de táxons. Mas o que chamou atenção mesmo foi a dominância absurda de um grupo, Chironomidae. São larvas de uns mosquitinhos que nem picam. Esse grupo sozinho era quase 58% de tudo que eles coletaram. Tinha outros também, em menor número, uns ácaros aquáticos, hidracarina, um tipo de inseto lá, Leptoceridae, e o que isso quer dizer, assim, direto ao ponto? Quer dizer que o rio estava, em parte, sufocado. A presença massiva desses bichos muito resistentes, com essas larvas de Chironomidae e também de Oligochaeta, que são tipo umas minhocas aquáticas que eles acharam, onde tinha muito detrito orgânico. Isso é um sinal clássico, sabe? De um ambiente aquático que está sofrendo muito, onde as espécies mais sensíveis, coitadas, não aguentam. É um carimbo biológico do impacto. Eles chegaram a dar uma nota para a qualidade da água usando esses bichos. Sim, sim. Eles usaram os índices biológicos para isso, tipo o IBF, BMWP, EPT. São siglas que traduzem essa comunidade de invertebrados numa classificação da água. E os resultados ali para o Baixo Perequê variaram de regular a muito ruim. E eles notaram que a qualidade ia piorando conforme o rio descia, sabe? Chegando mais perto das indústrias. Eles mencionam especificamente áreas perto da Petrocoque e da Polietilenos União como pontos mais críticos. Então, a conclusão desse estudo é que a vida lá no fundo do rio confirma o cenário de degradação que a gente já imaginava. Basicamente, sim.
A diversidade era baixa e tinha essa dominância de espécies resistentes. Isso aponta para um ecossistema aquático bem impactado. Corrobora as análises de água, aquelas físico-químicas, e mostra como esses organismos são úteis como sentinelas da saúde do ambiente. É a biologia contando a história da poluição. Mas a história de Cubatão não é só impacto e degradação. Felizmente. Tem também o lado da resiliência, da tentativa de recuperação. Vamos olhar agora para como a vegetação lá na Serra do Mar respondeu e para os esforços para ajudar nisso, com base nos trabalhos do Mendonça e colegas e do Pompei e sua equipe. Primeiro, essa análise da sucessão florestal. O que é isso exatamente? 86. E era bem na zona afetada pela poluição do ar. Aí eles acompanharam essa área por 4 anos para ver como a vegetação estava voltando. Esse processo é o que a gente chama de sucessão secundária. Sucessão secundária seria a floresta tentando renascer sozinha depois de um problema numa área que já tinha floresta antes. Exatamente isso. Numa área que já foi floresta. O que eles viram entre 86 e 90 foi o seguinte: o número total de árvores, contando as acima de 1,5 m, ficou mais ou menos o mesmo na área que eles mediram. Mas teve um pequeno aumento na variedade de espécies, de 27 para 30, e nas famílias de plantas também, de 19 para 21. A diversidade, medida por um índice específico, também subiu um tiquinho, mas ainda era baixa se comparar com uma floresta mais madura, mais saudável. Então não parece uma recuperação tão rápida assim. Mas teve algum sinal mais positivo? Teve sim. 2 sinais importantes. Primeiro, a biomassa das árvores, que a gente mede pela área basal, que é tipo a soma da grossura de todas as árvores, aumentou bastante. Cerca de 33% em 4 anos. E segundo, a altura média da copa das árvores, o dossel, cresceu quase 2 metros. Isso mostra que, mesmo com os sinais de estresse da poluição, que eram visíveis, folha amarelada, mancha morta, sabe? A tal da clorose e necrose, a floresta estava, sim, crescendo. Em volume e em altura. As espécies pioneiras, que chegam primeiro, como a quaresmeira, tibuchina pulcra, ainda dominavam. Mas eles viram aparecer ou aumentar espécies que são mais de fases seguintes da sucessão. Árvores de subbosque. Mostrando que a floresta estava tentando ficar mais complexa. Entendi. Então a mensagem principal aqui é uma certa tenacidade da floresta, né? Mesmo sofrendo com a poluição, ela estava ali lutando para voltar. Talvez mais devagar ou de um jeito diferente do que seria num lugar limpo, mas estava. Exatamente. Mostra que tem uma resiliência natural ali, sabe? Uma capacidade do próprio ecossistema de começar a se recuperar, mesmo num cenário bem difícil. Só que a escala da degradação em Cubatão era gigantesca. Imagino. E essa recuperação natural, mesmo existindo, talvez não fosse rápida o bastante para resolver outros problemas, tipo erosão, novos deslizamentos nas encostas que ficaram peladas por causa da poluição. Exato. Esse é o ponto. A degradação foi tão forte em algumas áreas, deixou o solo exposto em encostas muito inclinadas, que o risco de erosão, de deslizamento, principalmente na época de chuva, era altíssimo. Isso, junto com a lentidão da recuperação natural sob poluição, levou à conclusão de que precisava de uma ajuda humana, uma intervenção mais forte, mais direta. E é aí que entra o projeto que o Pompeia e a equipe descrevem no relatório deles, a tal da semeadura aérea. Semear a floresta. Do céu! Parece coisa de filme. Como é que isso funcionou na prática? A ideia era basicamente dar um empurrão, acelerar a sucessão ecológica natural. Jogar espécies-chave direto nas áreas mais detonadas. Eles escolheram 39 espécies nativas da Mata Atlântica dali mesmo, incluindo samambaias, os esporos delas ajudam a segurar o solo no começo, arbustos pioneiros e árvores de crescimento rápido, que são as que começam a formar a floresta. O critério principal para escolher essas espécies foi a resistência delas à poluição do ar, que ainda existia, e a capacidade de conseguir se firmar naquelas encostas difíceis. Mas como é que você joga semente, que muitas vezes é minúscula, de um avião ou helicópteros e garante que ela vai chegar no chão e vai germinar, não some todo com vento? Aí é que está a grande sacada técnica do projeto.
Foi desenvolvida pela CETESB junto com o IPT. Eles criaram um método de pelotização. Pegaram as sementes, algumas pesam menos de 1 miligrama, imagina, e envolveram numa bolinha. Essa bolinha era feita de um material que grudava tudo e um gel que absorve água, um gel hidrofílico. Essa pelota tinha um monte de vantagens. Primeiro, dava peso e tamanho para a semente. Aí dava para lançar do alto sem o vento levar tudo embora. Segundo, protegia a semente do impacto. E terceiro, o gel absorvia água da chuva, do orvalho e criava um microclima úmido ali, ajudando a semente a germinar e a plantinha a se fixar no solo. Dava até para colocar nutriente ou fungicida na pelota. Claro que tinha desafios. Tipo, a pelota tinha um prazo de validade e dependia de ter umidade no solo depois do lançamento. Nossa, que tecnologia! E a escala disso? Foi uma operação grande? Cobriram que áreas? Foi gigante. Na primeira fase, que fizeram em 1989, a mobilização foi enorme. Eles coletaram, assim, uns 750 milhões de sementes viáveis e 40 quilos de esporos de samambaia nativa. Isso tudo virou 6 toneladas de pelotas. E essas pelotas foram lançadas de helicóptero e avião agrícola em 15 quilômetros quadrados das encostas mais críticas da Serra do Mar. E o plano era cobrir mais 45 quilômetros quadrados na próxima época de chuva. O projeto também tinha um monitoramento super detalhado para ver se funcionava. Medir quantas pelotas caíam por metro quadrado, testar se as sementes ainda germinavam no laboratório depois de coletadas do campo, contar as plantinhas que nasciam lá na encosta e usar foto aérea para ver se a cobertura vegetal estava aumentando. Uau! E quais foram os primeiros sinais? Deu certo essa estratégia? Olha, os resultados iniciais dessa primeira fase, que estão no relatório, foram vistos como promissores. Sim, eles conseguiram espalhar bem as pelotas no solo, com densidades que variavam de 100 a 600 por metro quadrado, o que era considerado bom, e o mais importante, os testes de germinação feitos no laboratório com as pelotas que eles recolheram lá do campo mostraram uma taxa alta, tipo uns 80%. Isso indicava que a técnica funcionava, que as sementes continuavam vivas depois de todo o processo. Era um primeiro passo bem animador para um projeto de recuperação que ia levar muito tempo, claro. Viu, dessas fontes? A gente tem um quadro bem complexo de Cubatão, né? Primeiro a industrialização, que chega e transforma tudo. A paisagem, a sociedade, privatizando e degradando a natureza, como a Damiani descreveu tão bem. Depois, a confirmação científica dessa degradação, seja na água do rio Perequê, com Amorim e Castilho, seja acompanhando a floresta sofrendo o impacto com o Mendonça e colegas. Mas aí a gente vê também a resiliência, né? Do próprio ecossistema tentando voltar e a engenhosidade humana tentando acelerar isso, com tecnologias como essa semeadura aérea do Pompeia e equipe. Sim, é um caso, é um microcosmo, talvez, dessas interações super complexas entre desenvolvimento industrial, meio ambiente e sociedade. Isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão final, eu acho. O artigo da Damiani mostra bem como a natureza virou propriedade e como a poluição virou até um fator na disputa pelo espaço, certo? Agora, a gente vê esses projetos enormes de recuperação, tipo a semeadura aérea, muitas vezes impulsionadas pelo Estado ou financiados, pelo menos em parte, pelas mesmas indústrias que historicamente causaram problema. Aí fica a pergunta, né? Até que ponto esses esforços são uma reparação de verdade? Uma mudança real na forma de se relacionar com o ambiente? Ou será que são talvez uma nova forma de gerenciar, de controlar essa natureza, agora degradada, otimizando o uso do espaço dentro da mesma lógica econômica de sempre? Talvez até para viabilizar outros usos no futuro ou só para melhorar a imagem pública. Fica essa questão sobre qual é a natureza profunda dessa reparação ambiental no lugar tão complexo como Cubatão. É algo para a gente pensar.